Ora, muito bom dia, estamos a poucos minutos de ser boa tarde, aqui em Portugal, porque nos Emirados Árabes já é boa tarde há algum tempo. À sexta-feira, sempre que o meu amigo Pedro Correia puder, estaremos aqui na quarentena a reviver os bons momentos que passamos juntos durante muitos meses, a fazer o comentário da atualidade através das capas de jornais, mas também a falar um bocadinho da Arabian Gulf League e do futebol português, etc. Pedro, obrigado mais uma vez por aceitares este desafio e também por teres aceito o desafio de ter o podcast o futebol das Arábias aqui na página, que teve logo também repercussão imediata e aceitação imediata. A página está a crescer bastante. Muita gente gosta do podcast também. Até já me perguntaram muitas vezes quando é que é o próximo, eu já fui informando. É um prazer receber-te aqui agora neste cantinho e saber, acima de tudo, que estás bem, mas já lá vamos. Acima de tudo, começar por aí. Agradecer a tua disponibilidade para estar novamente comigo a falar de futebol. Sim, obrigado eu, Raimundo, por mais um convite. Só passaram 3 semanas, é inacreditável como tudo mudou em 3 semanas, não é? Mas fez-me sentir falta, senti um vazio nas últimas 2 semanas, mas pronto, Deus fecha uma porta, abre uma janela, às vezes até abre um portão, e cá está o portão aberto e pronto, e segue a vida e vamos continuar a ter as nossas conversas. Também dar-te os parabéns pelo projeto da página, está muito interessante, tem feito bastante companhia nestes tempos, principalmente para divergir um bocadinho das constantes notícias que circulam, assim pelo menos a gente vai falando um pouco e vai ouvindo falar um pouco de futebol e também agradecer-te pela confiança mais uma vez e vamos andando para a frente. É verdade, muita gente perguntou onde é que andava o Pedro Correia à sexta-feira e eu disse, mal criei a página, perguntaram-me logo se o Pedro Correia à sexta-feira ia analisar os jornais e a revista de imprensa, etc. E Agora vamos estou ter sempre em casa, agora não tenho hipótese. Estou Agora já me sempre em casa, no Dubai, mas sempre em casa. Não há Muito hipótese. bem. Ora bem, o David Dias, antigo jogador, agora treinador, a mandar aqui um abraço também para ele também e já toda a sorte na carreira dele como treinador. Foi grande jogador de Braga, da Naval. Eu estou sempre a dizer Naval porque eu lembro dele da Naval ter feito muitas diabruras a muita gente e eu brincava muito com ele por causa disso. Pedro, vamos começar por aquilo que tem afetado o mundo, que é incontornável, e perguntar-te de que forma é que está a ser vivido aí nos Emirados. Sei que já estão em quarentena, mas os números, a atuação de quem manda, das pessoas, o que é que nos podes contar? Prontos, aqui nos Emirados a situação neste momento, os números oficiais são positivos, a meu ver. Estamos a falar de números oficiais de ontem, 333 casos detectados, 52 recuperados desses 333 detectados e 2 mortes, se não estou em erro, a lamentar. Cerca de 200 mil testes feitos, também se não estou em erro. Aqui o número não é tão exato porque há várias fontes, mas é por aí. As medidas têm sido progressivas, ou seja, assim que a coisa começou a estalar mais a sério na China, eles aqui, como tu sabes, já cá estiveste e para quem já passou pelo Dubai, o Dubai é um sítio de passagem brutal, não é? É um router do mundo, digamos assim. Passam por aqui milhões de pessoas todos os anos em trânsito da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, para todo o lado do mundo se voa do Dubai. E portanto, eles a partir daí começaram logo a tomar algumas medidas, nomeadamente o scan da temperatura, primeiramente no aeroporto e depois rapidamente um pouco por todo lado. E depois, como te disse, as medidas foram escalando com o passar do tempo. Os números aqui, como te digo, os números oficiais, para mim são positivamente impressionantes. Eu estava a contar que a coisa fosse correr pior. Lá está, por essa passagem de gente que tem aqui, e sabemos que essa é uma das formas de propagar o vírus. Quanto mais gente houver em trânsito, mais fácil é para o vírus se propagar. Mas penso que as medidas que eles foram tendo, nomeadamente e mais concretamente, por exemplo, no futebol, ainda chegamos a jogar 2 jornadas à porta fechada, portanto só íamos nós, os oficiais, ou as pessoas que estavam de alguma forma ligadas ao jogo E com controle, não é? Já da temperatura e tudo, não é? Sim, já com controle muito grande e com gel por todo lado, gel desinfetante por todo lado, muita gente de máscara. Pronto, eu não podia estar de máscara que eu estava a comentar o jogo, senão não se via nada, nem se ouvia nada, mas sim, muitos cuidados nesse aspecto. Entretanto, as medidas foram escalando, neste momento já estamos aconselhados a estar em casa em quarentena, que é o que estamos a fazer. Eu já estou há cerca de uma semana, porque esta semana já foi de teletrabalho,
E agora, pronto, durante estes 3 dias também está a haver uma desinfecção das ruas e dos espaços públicos, portanto, durante as 8 e as 6 da manhã não podemos mesmo de todo sair à rua, só mesmo num caso extremo para ir comprar medicamentos ou para ir para o hospital, porque tirando isso eles andam a fazer a desinfecção das ruas, estão a usar drones e tudo, portanto uma coisa muito a Dubai, muito high-tech, muito... E pronto, mas isso transmite também, por outro lado, uma sensação de segurança de que estão a tomar medidas fortes nesse sentido e portanto, de ontem para hoje, de hoje para amanhã e de sábado para domingo, entre as 8 da noite daqui e as 6 da manhã, devemos estar em casa, porque eles estão a passar o desinfetante um pouco por todo lado. As pessoas, mesmo em termos de trabalhos, também estão aconselhadas agora, principalmente desde quinta-feira, a ficarem o máximo possível em casa. Só mesmo no limite, quem não puder ou quem tiver trabalhos que exijam presença, como o caso da saúde, obviamente, farmácias, supermercados estão abertos, restaurantes para servir para fora ou em takeaway. E depois pouco mais do que isso. Curiosamente, eles consideram também a construção civil uma área a manter aberta. O que será, não é? Lá está. Não, isto é permanente construção aí, isso é verdade. Isto, pronto, a economia obviamente aqui também tem a sua cota parte de importância e obviamente eles também estão de alguma forma a cautelar isso, é o que eu percebo, mas é um pouco por aí. Agora em termos de futebol, portanto já na semana passada, no fim de semana passado não houveram jogos, este fim de semana também não, portanto e a decisão é parar um mês preventivamente, isto vai calhar sensivelmente a meio de abril, para uma reavaliação do problema e depois aí vamos ver o que é que acontece. Nós estamos a 7 jornadas do fim, em termos da Arabian Gulf League, mais o jogo da final da Taça do Presidente, portanto estamos a falar basicamente de 8 jogos no máximo. Isto num mês e meio resolve-se, portanto não temos grande densidade competitiva pela frente, porque as competições internacionais da AFC, assim, isso está tudo fora de hipótese. Agora vamos olhar para a frente e ver o que é que pode acontecer. Aqui tem o detalhe, como sabes, do Ramadão. E o por maior, que não é um pormenor, é um por maior do calor extremo que ainda não está, mas está a caminhar para lá. Pode chegar às 6 da manhã, não é? Neste caso seria mais às 10 da noite, sendo que à noite o calor desce, mas a umidade sobe, para quem está a jogar, para quem está a ver ou a comentar, está tudo certo. Mas para quem está a jogar é muito complicado, porque eles depois começam a arfar por oxigênio, só tem água para respirar, não é? Porque a umidade, estamos a falar de umidades para cima dos 80%, portanto é mesmo muito, muito complicado. Portanto, Remo, é como um pouco por todo o mundo, é um grande ponto de interrogação o futuro, o que é que vai acontecer, não é? Olha, já agora, Pedro, o teu clube, o Al-Wasl, como é que está a lidar com isso tudo em termos de comunicação com os jogadores, os treinadores, preparação? Como é que tem lidado o próprio clube com a situação? Basicamente estamos a seguir as instruções da Liga, por um lado, em relação àquilo que é o protocolo de saúde daquilo que se tem que fazer. Portanto, numa primeira fase eles pararam os jogos, os treinos ainda continuaram mais uma semana e agora, nesta semana que iniciou, parou-se tudo, treinos, jogos, tudo. Em termos de nós funcionários também estamos a trabalhar a partir de casa, portanto o trabalho acalmou bastante, mas estamos a fazer trabalho remoto, temos grupos do WhatsApp, temos Microsoft Teams, essas coisas todas, claro, para ir resolvendo o que houver, mas obviamente que o volume de trabalho diminuiu bastante, e os jogadores estão aconselhados também a estar por casa, a ir fazendo um pouco como acontece por aí pela Europa, por aquilo que tenho estado a ouvir através do Quarentena da Bola, a fazerem exercícios em casa, a tentarem manter alguma atividade, pronto, e depois a partir daqui vamos ver o que é que acontece para a frente. Ainda só estamos com uma semana neste regime, creio que pelo menos mais 2 seguramente vamos ter pela frente, pelo menos são essas as previsões, e depois a partir daí vamos ver o que é que acontece. Muito bem, deixa-me só dizer que tens aqui vários abraços, Rui Matos Pereira, o Nuno Correia, dizer que tens saudades tuas, depois aqui os leixonenses João Paulo e Tiago Quaresma, claro, também a dar-te abraços. A minha segunda família. E saudações leixonenses, e o João Paulo até já mandou, eu disse, o teu clube, o Al-Wasl, ele respondeu aqui logo, ora que está o clube do Pedro é o Leixões, não é? Exato, É, verdade, é o único clube, no meu coração é o único clube. Onde ele trabalha é no Al-Wasl. Claro, é o Al-Wasl. Estamos aqui a dar aqui o update de como é que está a lidar com esta situação toda. Um abraço para essa malta toda. É verdade, um abraço teu para todos os leixonenses, que têm sido muitos que nos têm seguido, até porque o João Paulo
também tem participado, tem um programa fixo, o Tiago Quaresma também. Sim. O Nuno Correia vai estar hoje às 4 Vai horas. estar a seguir, e o Jorge Teixeira também, dois Sério, amigos meus. estamos a ver, o Leixões está Sim, aqui em grande na bem quarentena da representado. bola. Pedro, é um bocado difícil, precisamente depois de eu ter estado aí, precisamente, ter conhecido bem a realidade, e já agora agradecer publicamente a forma como me recebeste aí no Dubai quando eu aí estive em 2016, na altura do Campeonato do Mundo de Clubes, foi uma experiência fabulosa. É difícil de imaginar o Dubai sem gente, isso deve ser um desafio monstruoso, mas também, como nós falávamos em off, aí se há uma regra para cumprir, as pessoas cumprem, porque se não cumprirem não é como aqui, não é? Aqui são detidos e tal, vão ao juiz e está tudo bem, mas aí não é bem assim, não é? Não, não, não. Aqui, quando as instruções vêm dos líderes, não é? Dos sheiks e das altas esferas do país, a instrução é muito simples, é para cumprir, e quem não cumprir, primeiro vai dentro, vai passar uns dias ou uns meses, ou o que for, à cadeia, e depois recebe o bilhetinho e vai para casa. Portanto, aqui não há segundo amarelo, é amarelo e depois é vermelho direto. Isto em linguagem, linguagem futebolística. Portanto, é nessa base. Agora, por outro lado, as indicações também são claras, e por outro lado também a comunicação da liderança tem sido boa no sentido de acalmar as pessoas. Eu inclusive partilhei também no meu Facebook esta semana, eu nem costumo partilhar muitas notícias sobre isto, porque acho que está denso. convém fazer alguma dieta, em termos de saúde mental, não de saúde A quarentena física. ajudou-me bastante, porque a quarentena da bola, porque eu antes da quarentena da bola ter sido criada no último sábado, já confessei aqui, estava no caminho de exagerar nas notícias e não estava a fazer bem, realmente. Não, pronto. E então, mas nesse caso partilhei, era portanto o Sheikh Mohammed bin Zayed da Abu Dhabi, que gravou um vídeo com uma mensagem, numa espécie de um conselho de ministros ao país, a falar que as pessoas tivessem calma porque os Emirados tinham medicamentos suficientes para toda a gente e tinham alimentação suficiente para toda a gente, e notou-se logo a seguir uma acalmia no consumo, sim, inclusive ao ponto deles estarem a mandar para fora, para determinados sítios, estarem a mandar ajuda humanitária a nível de medicamentos e de alimentos, nomeadamente, por exemplo, para o Irão, onde a situação, pelos vistos, está complicada. Portanto, e eles disseram às pessoas: tenham calma que está tudo sob controle, e de facto está tudo sob controle. E a última vez que fui ao supermercado foi no domingo de manhã, se não estou em erro. Aliás, foi a última vez que saí de casa, e já estou com saudades, e estava tudo, tinha tudo no supermercado, exceto o álcool. O álcool de lavar as mãos, isso não tinha. Mas tinha gel desinfetante. Aí também é sempre mais difícil essa parte, mas pronto, Sim, é sim. uma questão cultural, era como Mas o do Gouveia resto, dizia na Arábia o Saudita. resto tudo normal, Remo. Tudo perfeitamente normal, e as pessoas, eu também fui muito cedo, fui logo à abertura do supermercado, para também não estar em contacto com muita gente, mas tudo muito tranquilo. Aqui sente-se tranquilidade para já, felizmente. Ainda bem, quando vemos as imagens de Espanha, de Itália, da Alemanha, mas especialmente de Espanha e de Itália, é muito assustador. Exército nas ruas, tudo o que está a acontecer. E muito por causa do tal laxismo do deixa andar e de não levar a sério. Aliás, nos Estados Unidos está-se a pagar a fatura. No Brasil, certamente também se vai pagar uma fatura muito pesada da tal falta de liderança que felizmente aí não foi o caso. Ora, muito bem. Aqui muita gente à espera e na expectativa para a gente começar aqui a análise aos jornais, que é realmente uma coisa que nos pediram muitas vezes, e eu estou aqui a abrir outra página para ver. Vou começar pelo jogo de hoje, Pedro, porque realmente há aqui algo muito interessante. O organismo, a FIFA, discutiu mudanças impostas pela Covid-19 com representantes dos clubes e jogadores. Propostas deverão passar efetivas na próxima semana. A FIFA assume cortes. Mercado de transferência aberto 16 semanas após o fim da época. Criação de fundo económico para apoio ao futebol mundial. Salários deverão ser alvos de cortes, mas mais acentuados nos maiores. Clubes impedidos de rescindir contratos com jogadores e técnicos. Vínculos prolongados até ao final, a definir da temporada atual. Ou seja, a FIFA finalmente a dar um passo em frente, pedia-se algum tipo de atuação, algum tipo de medida, e há aqui um pacote de medidas que eram absolutamente essenciais, porque o futebol tem que se adaptar a esta nova realidade que apanhou todos de surpresa, e com isto talvez venha trazer um bocadinho mais de tranquilidade à indústria. Não sei qual é a tua opinião. Sim, embora eu continuo a achar, eu não sei o que é que vai acontecer a seguir, obviamente, quando as coisas voltarem à normalidade, eu não sei o que é que vamos entender por normalidade. Sim, claro. Porque a Será tudo normalidade diferente, agora, não é?
a normalidade agora pode se revestir de um conceito completamente diferente daquele que conhecemos até agora, nomeadamente e principalmente, que é o caso que estamos a falar do futebol. Eu creio que o redimensionamento financeiro de tudo um pouco no que ao futebol diz respeito era uma necessidade já pré-crise do coronavírus. Portanto, é uma necessidade que eu creio que agora se vai aguçar. Eu não olho neste momento para nada daquilo que tem vindo a ser dito com muito interesse, no sentido de levar tudo muito à letra, porque eu acho que nós temos que ir aguardando e ir vendo o que vai acontecendo dia a dia e semana a semana. Eles anunciam agora estas medidas que referiste no jogo, eu também estou aqui a ver, mas até que ponto é que isto vai ser exatamente assim e como é que vai ser feito? É como te dizia. Também anunciou uma série de sanções e há aqui sanções complicadas, não é? Porque os jogadores que se ausentam do país, etc., rescisões, não pagar salários, sendo que em Portugal, por exemplo, já há clubes que já não estavam a pagar salários, portanto, é complicado. Claro, e tudo isso vai ter que ser revisto. Provavelmente os próprios quadros competitivos, e agora já falando mais da realidade portuguesa, quer a nível da segunda liga, como a nível do Campeonato Nacional de Séniores, que são duas competições, a meu ver, interessantíssimas, mas que financeiramente todos temos essa noção, que são extremamente complexas de gerir. Mesmo para quem tenta gerir bem, é muito complicado, porque as receitas são escassíssimas. Exatamente. E os custos estão lá, não é? Nomeadamente com deslocações, já nem vou falar dos jogadores e dos funcionários, as próprias deslocações são muito onerosas, tanto na segunda liga, principalmente, como na próprio Campeonato Nacional de Séniores, e eu creio que tudo isso terá que ser redimensionado, e esta pode ser aquilo que os ingleses chamam uma blessing in disguise, que é pegar nisto e tentar aproveitar, já que tudo rebentou, não é? Que tudo colapsou de alguma forma, a reconstruir um contexto novo que possa ser mais equilibrado, que possa ser mais balanceado a nível de custos e de receitas, obviamente, porque já esta época já houveram coisas boas que estavam a ser feitas, nomeadamente a nível do Campeonato Nacional de Séniores, as transmissões no Canal 11, acho muito interessante. Eu vi muitos jogos do Campeonato Nacional de Séniores, honestamente, com mais interesse que alguns jogos da Primeira Liga. No ponto de vista de futebol estava-me a agradar mais. Via muitos jogos do Vizela, do Felgueiras, de clubes que eu me lembro da minha infância e da minha juventude jogarem contra o Leixões e que entretanto foram caindo, mas com bom Lourosa, com bons jogos de futebol, às vezes em campos complicados para se com jogar. Muito público, muitas vezes, que é interessante. Com muito público, verdade, com muito público. Portanto, há muito para aproveitar, mas creio que é uma oportunidade de ouro que se pode também aproveitar para redimensionar tudo, olhar para tudo e pensar, ok, chegamos a este ponto, as coisas não estavam bem antes do vírus, porque muita gente agora, ok, o vírus foi um problema e parou com tudo, ok, mas se a gente olhar com cuidado, as coisas não estavam bem antes do vírus. Como tu disseste há pouco, já haviam clubes que não estavam a pagar antes do vírus. Portanto, isto já é uma questão que sabemos, e ainda ontem tiveste aí pessoas do Campeonato Nacional de Séniores insuspeitas para falar sobre a competição, e na segunda liga também sabemos que é assim, às vezes até na própria primeira liga já temos relatos de salários em atraso, e eu creio que isso é um flagelo, entre outros, que podemos agora aproveitar isto, já que temos que parar para pensar, e temos, porque a circunstância é isso nos força, olhar agora para a possibilidade de redimensionarmos tudo, de alterarmos um pouco as coisas, penso eu. Pedro, aproveitando que estamos a falar disto, e está muito em foco na imprensa inglesa, e fazemos aqui uma espécie de ponte entre nacional e internacional, porque estamos a falar de um assunto transversal. A Inglaterra foi a primeira federação inglesa a tomar uma decisão imediata, que foi no futebol amador, não profissional, anulou os campeonatos. Isto causou aqui um grande receio. Eu ainda há pouco falava com o Pedro Seixas, diretor de formação dos Salgueiros, por mensagem, e ele estava a dizer que estava com medo que isto quase que desse uma jurisprudência para que depois mais federações fizessem isto, ou seja, anular os campeonatos. E eu sou-te sincero, para mim essa é a única má decisão. Todas as decisões vão ser complicadas e não vão agradar a todos, mas anular os campeonatos é aquela que eu acho que é mesmo a má decisão total, porque é deitar tudo ao lixo que se fez até agora, numa época que foi até fevereiro, não é? Portanto, não estamos a falar de meia época, estamos a falar de muito mais. Portanto, não sei o que é que pensas sobre isto, é evidente que não há nenhuma fórmula boa, mas anular os campeonatos acho que é algo assim realmente muito complicado para quem trabalhou tanto, investiu,
clubes que lutaram muito, quer dizer, é uma decisão muito difícil. Sim, obviamente. O ideal seria conseguir acabar as competições todas até 30 de junho. Isto seria o cenário ideal. Honestamente, não parece possível. Não parece possível. Aqui nos Emirados, eventualmente, talvez, dependendo de como as coisas evoluem, mas lá está, mesmo podendo voltar à competição, temos aqueles problemas que falei há pouco do Ramadão e do calor, e a esses não podemos fugir também, portanto vai acontecer, tanto o Ramadão como o calor são inevitáveis. Não sendo possível isso, e tendo eu a perspectiva, pelo menos até onde vai o meu conhecimento e das pessoas até que já fui ouvindo aí no Quarentena da Bola, portanto, não havendo nenhuma legislação objetiva perante um cenário destes, eu creio que a única solução vai ter que ser anular, com pena, mas creio que vai ser a única solução possível. Porquê? Porque, repara, se homologarem as classificações todas como estão, por exemplo, como não há legislação supostamente nesse sentido, e eu aqui ponho muitos cuidados porque eu não conheço a regulação. Sim, acho que não há. Depois pode haver aquela situação. Vai ver agora, de certeza. Podem ir para o TAS porque estão a homologar uma coisa que não devia ser, porque a lei é omissa, etc. Portanto, depois podemos correr o risco disto para a frente ter consequências ainda mais graves, de ser, por exemplo, declarado um campeão e serem declaradas as equipas que sobem e que descem, e depois à frente ter que ser tudo revertido, porque entretanto foi-se para o TAS, isso foi-se para aqui, isso foi-se para ali. Portanto, eu ponho pena por um lado porque entendo perfeitamente o argumento que estás a dar e concordo em parte, mas acho que vai ser a solução para evitar males maiores para a frente, porque eu agora já não estou tanto a olhar para trás, eu agora já começo a olhar para a frente, é tentar, por exemplo, a próxima época não estragá-la dentro dos possíveis, tanto quanto for possível. Por isso eu digo, tudo o que se conseguir acabar em termos de época até 30 de junho, que é o final oficial das épocas a nível ocidental no geral, no Brasil, por exemplo, é diferente, mas a nível geral normalmente o fim da época é 30 de junho, é o fim da época oficial, 1 de julho a nova época, portanto tudo o que se conseguir terminar até 30 de junho, ok, vale como acontecer, tanto nos jogos ao meio da semana, obviamente as contingências mudaram e a gente vai ter que se adaptar de alguma maneira, aí tudo bem. Se não se conseguir em tempo útil acabar até 30 de junho, e eu repito, não me acredito que isso seja possível, acho que o melhor é acabar já a época, declarar como nula e olhar para a próxima época já, porque senão depois corremos riscos de para a frente andarem em tribunais e volta para trás e volta para a frente, e já sabemos, então em Portugal já sabemos a raia que isso costuma dar, não é? Como se costuma dizer. E vai dar de certeza, seja qual for a decisão, aqui vai dar de certeza. Ora bem, há aqui um dado novo que não tem diretamente a ver com o futebol, tem a ver com esta situação. O Rui Matos Pereira, que está sempre super atento e informado, diz que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acabou de anunciar no Twitter que contraiu o Covid-19. Obviamente uma notícia que se lamenta, no entanto, lembrar que este primeiro-ministro britânico foi um dos que mais brincou numa fase inicial, perdão a expressão, mas é a realidade com esta situação do Covid-19. Basta atentar nas primeiras conferências de imprensa de Boris Johnson sobre o tema e lá está. Isto demonstra aquilo que já falamos. Não é brincadeira nenhuma, ninguém está imune. É uma doença, infelizmente ou felizmente, altamente democrática, não olha para credos, nem posições, nem estatutos. Até nas ditaduras é democrática. Exatamente. Infelizmente, também a Presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, está a recuperar desta situação, felizmente, tanto quanto sei, sem sintomas e bem, deseja-se rápidas melhoras. Vamos avançar, Pedro, há aqui mais assuntos relacionados com este tema, por exemplo, no jogo ainda, Benfica, a planificação definida desde o apuramento para o Jamor será reformulada para a época suspensa. Vitória de Guimarães e Frederico Venâncio, que diz: quer lutar em campo pela UEFA, seria estranho não terminar o campeonato. Ou seja, pegando nestas duas situações que estão aqui no Jornal do Jogo, é evidente que qualquer pessoa do futebol, principalmente os jogadores e treinadores e os adeptos, querem que isto seja decidido lá dentro, e será estranho para todos o campeonato não acabar, mas a saúde tem que estar primeiro, não podemos deixar de dizer isto. Do lado, o Benfica é um bocado como todos. Eu imagino que nesta altura toda a gente tenha suspensa para a época e todo o tipo de planeamento, porque ainda não há, apesar destas medidas da FIFA, informação suficiente, nem se consegue prever com exatidão o que é que vai acontecer. Portanto, e tu também estás ligado à gestão de um clube, tem mesmo que se fazer assim, ou seja, é a fase estamos numa fase de não decidir nada, temos que aguardar o que é que vai dar. Eu penso que neste momento, pelo menos
No que a realidade nos toca aqui nos Emirados, é um pouco isso que estamos a fazer. É um pouco esperar. Ou seja, por exemplo, até 15 de Abril, sensivelmente, não há grandes decisões a serem tomadas. É esperar, porque não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. E só tendo um pouco de futuro pela frente, com alguma estrutura, podemos começar a tomar decisões. Porque de outra maneira, repara, mesmo este pacote de medidas anunciado pela FIFA, isto depois pode chegar a um ponto em que tenham que reverter ou tenham que alterar. Eu acho que estamos numa fase de aprender a lidar também com o incerto e percebermos que temos que aguardar, temos que esperar. Aqui nos Emirados, é como te digo, até meio de Abril não há grandes decisões a tomar a nível daquilo que são as competições desportivas, portanto, eles próprios já disseram, estão a reavaliar a situação dia a dia, semana a semana, mas até meio de Abril esqueçam. E depois a partir daí vamos ver, porque depois a partir daí, repara, o que a regra normalmente diz, nos entendidos do futebol a sério, é que se o jogador parar 2 semanas, precisa de 2 semanas para voltar a competir. Se o jogador parar 3 semanas, precisa de 3 semanas para voltar a competir. Normalmente é esta a voz comum entre os entendidos das metodologias de treino, etc. Portanto, isso vai esticar mais para a frente. Se nós não sabemos quando é que podemos retomar sequer os treinos, muito menos sabemos da competição. E não sabendo nada disso, preparar a próxima época é uma grande incógnita. É uma grande incógnita. E não se pode marcar hotéis, não se pode marcar centros de estágio, não se pode marcar jogos de treino, quer dizer, que é uma coisa que nesta altura do ano já está toda definida, não é? Aqui eles normalmente deixam um bocadinho para o fim, mas, Exatamente. portanto, já estão um bocadinho habituados a esse tipo de coisas. Mas sim, é como tu dizes, é tudo uma grande incógnita, portanto, estar a planear, e repara, marcar hotéis normalmente significa pelo menos 50% do pagamento à frente. E depois, se não podes voar para Claro, lá e não podes, como é é uma que grande se vai incógnita. resolver? Sim, e Não não há. vais ter adversários para marcar jogos contigo, porque nesta fase ninguém sabe, nem ninguém quer arriscar. Depois há contratos também envolvidos nisto tudo. Quando há um estágio de uma equipa grande, eu já trabalhei numa equipa grande e sei como é que se faz, e é um contrato até bastante, digamos, Complexo, é complexo. complexo. Exatamente, a palavra é essa, complexo, o contrato dos estágios das equipas. Qualquer falha é altamente penalizada, portanto, é uma situação nova, mas os clubes têm que se adaptar a ela. É como tu dizias, que sirva para crescimento, que sirva para se ter também no futebol pensado que às vezes há até desastres naturais, há coisas que acontecem que Claro. podem condicionar a vida das pessoas e o futebol não foge à regra. Ora, muito bem, avançando aqui no Jornal do Jogo, há aqui algo que eu queria pegar também, até por força tivemos aqui o Pedro Seabra, lá está, mais uma pessoa ligada ao Leixões, com um passado muito grande no Leixões, foi lá que se formou como jogador e que chegou ao futebol profissional, agora é um dos principais mental coaches do futebol português e já começa a ser do futebol internacional também. Luís André, que é o psicólogo do Futebol Clube do Porto, garante que os atletas estão preparados para enfrentar a quarentena. Portanto, o Jornal do Jogo chama-lhe Mind Games, e assim é, desta vez sem ser como metáfora. Os jogadores de futebol aprendem à força a lidar com a frustração, ou seja, a dimensão mental, como o Pedro nos explicou aqui, o Pedro Seabra, nesta fase é muito importante, e portanto os clubes ou os jogadores têm a sorte e a disponibilidade de ter alguém que trabalha a parte psicológica. Esta é realmente a fase em que eles estão mais em voga, mais em ação, porque um jogador confinado, e muitos deles sozinhos, eu li histórias de jogadores que estão longe da família, são completamente sozinhos, isolados. O trabalho mental e a força mental, a adaptação vai ser primordial. Imaginemos o bom cenário que o futebol regressa, a forma como estão a lidar com esta quarentena, com este isolamento, vai ter repercussões na forma como voltam a jogar depois também. Seguramente, seguramente. E o Pedro, aproveito também para lhe mandar um abraço, que agora é um craque fora do campo. Ouvi também com atenção aquilo que ele disse, até porque é uma área também que me interessa bastante. Sim, o atleta normalmente, um bom atleta, tem uma forte componente de disciplina. E eu creio que nestes tempos em que estamos em reclusão, é preciso que essa disciplina entre, ou seja, procurar que os horários se mantenham mais ou menos idênticos, portanto, procurar criar alguma rotina dentro deste caos que entrou de alguma forma dentro das nossas vidas, a nível da alimentação, cuidados, todas essas coisas. Obviamente que há clubes que não têm recursos
para poder ter um psicólogo ou atletas para poderem recorrer a um coach como o Pedro Seabra, mas há na internet, quem tiver, basta ter acesso à internet, basta ter acesso a podcasts da Spotify e outros distribuidores de podcast, que há muita gente, muita ajuda, YouTube, muita ajuda a esse nível, que pode ser útil. Yoga, meditação, são coisas que normalmente não entram muito no léxico, agora já começam a entrar um pouco mais. O próprio Cristiano Ronaldo já diz que a yoga que é uma coisa que entrou na vida dele e que o ajuda, portanto, e normalmente quando um líder como o Cristiano Ronaldo fala de algo, desperta logo a atenção. Portanto, creio que nesta altura essas são ferramentas que podem ser importantíssimas, não só para os jogadores, como para todos nós. E já agora... lidar com a ansiedade, aliás, pegando na capa do Record, o Ferro, o central do Benfica, internacional português, a dizer que admite que há uma grande ansiedade entre os jogadores. Claro, porque o jogador é altamente ativo fisicamente, não é? Precisa de correr em grandes espaços, não é? Portanto, e o ambiente do balneário, não é? Aquelas sinergias diárias, aliás, quando o jogador deixa de jogar, o que sente mais falta é disso, não é? Portanto, claro, do jogo, mas também do balneário, não é? Sim, e tudo isso agora, portanto, estão numa fase em que não têm acesso a nada disso. O WhatsApp não é a mesma coisa, ou o Zoom, ou o Skype, ou o que for, não é a mesma coisa. Portanto, tem que criar alternativas. Acho que o evitar do consumo de notícias em excesso também é aconselhável, porque cria uma ansiedade e nós não podemos fazer nada para além daquilo que podemos e devemos fazer. Depois, daí para a frente, não podemos fazer mais nada. Portanto, se cumprirmos com a nossa parte, e é isso que eu procuro estar informado, o que é que eu posso fazer da minha parte, e depois a partir daí o resto eu não posso fazer mais nada, nem posso estar a pensar o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, porque eu não sei o que é que vai acontecer, ninguém sabe. Portanto, acho que isso é o mais importante também, não estar a consumir. Eu já há quase 2 semanas que não passo pelas televisões portuguesas a nível de informação, tudo o que sigo é através das redes sociais, de alguns canais oficiais que têm os números, têm as indicações, e está feito. Não, obviamente, obviamente que estás no Facebook, está sempre a aparecer sobre... muitas fake news também. Mas pelo menos o que puderes evitar de consumir, eu acho que é interessante para a pessoa não estar a criar ansiedade em cima daquilo. Isso acho que é importante. Ora bem, um grande atleta que já esteve aqui connosco também na quarentena, o Atílio Coelho, que também é de Matosinhos, gladiador, campeão do mundo, um dos maiores nomes de sempre dos esportes de combate em Portugal, diz, até pegando no que tu estavas a dizer, que fez yoga de alta competição para preparar um título ibérico depois de uma lesão grave, e portanto a dar aqui o ênfase também à importância do yoga. E faz-te uma pergunta, antes de continuarmos a revista de imprensa, se os Emirados já estão a fechar fronteiras também, ou se fecharam as fronteiras. Sim, grosso modo sim. Ainda há algum trânsito a nível da Emirates, por exemplo, colocaram os aviões no chão, Etihad Airways a mesma coisa. Ainda há algum trânsito de mercadorias, ainda há a evacuação de algumas pessoas por determinados voos, mas sim, grosso modo, sim, fecharam as fronteiras, aconselharam os residentes que estavam fora do país a voltar, e os locais também, obviamente, que estavam, por exemplo, a estudar ou assim fora do país a voltarem ao país. É evidente que num limite poderá haver hipótese da pessoa ser repatriada, mas neste momento as indicações é tudo parado, o máximo possível em casa, e aguardar pelo menos as próximas 2 semanas que temos pela frente, e depois vamos ver o que é que acontece. Basicamente é isto que está a acontecer neste momento, sendo, como te disse já anteriormente durante o programa, as medidas têm vindo a escalar, portanto, podem eventualmente surgir outras medidas mais gravosas, mas para já é isto. Não há praticamente voos comerciais, praticamente tudo parado. Há voos de carga, obviamente, por causa da alimentação, dos medicamentos, para dentro e para fora. Portanto, mas basicamente é isso. Neste momento é esse cenário. Muito bem, José Alexandre Bruno volta a estar connosco, ele está na Ucrânia, um abraço para ele e para toda a gente que nos segue também, e para a Ucrânia. Ele todos os dias tem estado aqui connosco, a aproveitar esta nossa quarentena. O Atílio Coelho também manda um abraço ao Pedro Seabra, porque acompanhou o início dele nesta fase de formação pessoal, e voltamos a dizer, alguém que sai do futebol e que o futebol acabou muito cedo e que soube, peço desculpa, valorizar e encontrar o seu caminho, e portanto é um destaque bem feito. Ora bem, Pedro, apesar das incógnitas, há uma coisa que não para, e hoje à tarde vamos dar grande foco a isso, para perceber como é que isto está a funcionar, que é o mercado. Portanto, o mercado de transferência dos clubes, apesar de tudo,
tem que preparar a próxima época. Por exemplo, no jornal A Bola diz que Alex Telles, e já sabemos quase certeza que deixa o Futebol Clube do Porto, são essas as notícias. O Futebol Clube do Porto quer Cucurella, que é o lateral do Barcelona, que está emprestado ao Getafe. O Benfica quer Leonardo Fernandes, um uruguai que joga no México e está disposto a pagar 14 milhões por este canhoto de 21 anos, que pode também jogar a 8. Depois há aqui a renovação de Vinícius, conversações entre Luís Filipe Vieira e Mendes duram há várias semanas e continuam. Haverá aumento salarial e cláusula, passará dos 100 para os 120 milhões, mas diz aqui o processo será selado pós-pandemia. Fazer ouro com plata, Leões já rejeitaram 15 milhões, ou seja, do lado do Sporting. SAD e novos empresários acreditam que vai valer 60 milhões de euros dentro de 3 anos, ou seja, é aquela coisa que nunca para no futebol. O mercado, os agentes hoje à tarde vão-nos contar isto tudo, mas é normal, ou seja, há uma incógnita, mas o futebol vai voltar, como a vida das pessoas, e portanto os clubes têm que trabalhar o mercado, obrigatoriamente. Sim, seguramente. Há coisas que podem ir fazendo, nomeadamente a nível de estudo e da auscultação do mercado. Penso que isso podem ir fazendo. Agora, também há a questão daquilo que vai ser a realidade financeira para a próxima época, a nível de sponsorização, de direitos de televisão, de tudo isso. Porque o impacto disso tudo na próxima época, não é? Tal como nas competições, há muita coisa que estava omissa, não é? Supostamente no regulamento, também a nível de transmissões, ou seja, as televisões pagaram por determinado número de jogos, por determinado volume de jogos, que esse volume agora, até ver, pelo menos, não vai ser o mesmo. Ou seja, isto pode significar uma renegociação, porque tem alguma legitimidade que as televisões, ok, nós pagamos por 300 jogos e só vamos ter 200, então como é que vamos fazer isto, não é? Sponsors igual. A única coisa que não aí é uma perca de receita automática, é a receita da bilheteira. Pronto, isso, não há jogos, as pessoas não vêm, também não há as despesas de jogo. Sinceramente, em alguns casos aqui nos Emirados até às tantas ficam a ganhar, porque há jogos que não têm muita gente, outros nem tanto, mas há jogos que não têm assim muita gente. Portanto, tudo isso também tem que ser reequacionado. No caso do Benfica, como o Benfica, tanto quanto se sabe, tem uma boa saúde financeira, vai-lhe permitir provavelmente operar de uma forma diferente, quer a nível de renovações, como possíveis contratações, reajustes no plantel. Os outros clubes, e nomeadamente até os dois próprios grandes, o Porto e o Sporting, com as dificuldades financeiras que também se sabe que têm, aí poderão ter que operar de uma maneira diferente, mas lá está. Eu creio que questões como o scouting e aquilo que é a análise do mercado através do scouting e através da auscultação dos diversos agentes, isso poderá sempre ser feito. Agora, o assumir determinados compromissos, neste momento não sei até que ponto não será um risco enorme, tendo em conta que nós não sabemos. Imagina que optam pela possibilidade de continuar a época ad eterno até acabar. Significa que a época pode, por exemplo, acabar em setembro, e depois, como é os contratos que acabaram a 30 de junho, ok, mas a FIFA diz que podem, mas isto é tudo uma confusão enorme. É um grande ponto de interrogação, não é? Gigante, gigante. Muito difícil de ajustar tudo isto. Pedro, antes de continuarmos com a revista de imprensa e vamos fazendo aqui este ping-pong com quem nos segue, o Amandio Nogueira tem aqui uma pergunta para ti, que é para quando o regresso a um clube grande em Portugal? Não, eu sou um português orgulhoso, sou um matosinhense e um leixonense muito orgulhoso, não preciso de eu referir, mas gosto sempre de referir. O Amandio foi um amigo de longa data e foi meu companheiro nos inícios do meu trabalho no Leixões. Não estou a pensar em voltar a Portugal por agora, não tenho isso no meu horizonte. Estou bem onde estou feliz aqui, estou realizado profissionalmente, pessoalmente também, que é o mais importante. Agora, a minha vida, tal como a vida de toda a gente neste momento, é um ponto de interrogação. Clube grande em Portugal, eu já estive no maior do mundo para mim, que é o Leixões, portanto, a partir daí já não posso ir mais além. Um abraço para o Mandy. Um abraço a Mandy também da minha parte. Vamos lá continuar. Aqui um tema que é transversal aos três jornais, que é a saída de Miguel Cal do Sporting, sucessor anunciado nos próximos dias, diz o Record. Já no jogo diz que é André Bernardo, escolhido de Frederico Varandas. A Bola cita aqui algo que tem sido muito falado: divergências ditaram a saída, conhece as razões para Miguel Cal abandonar a administração da SAD. Ou seja, eu já tive a oportunidade de ler este artigo. Há aqui uma série de divergências de Miguel Cal com Frederico Varandas e seus pares.
Eu atrevo-me a dizer, falei muitas vezes contigo sobre este tema, Sporting e os seus problemas nas revistas de imprensa, e era isso que eu ia dizer. Infelizmente, é só mais um capítulo daquilo que tem sido o dia-a-dia do Sporting. O Sporting continua agora abafado pelo coronavírus, mas o Sporting continua a passar por problemas. Era o que eu ia dizer, é que mesmo nesta situação, Pedro, acontece isto, não é? Portanto, quer dizer, quando se calhar se pensava que poderia haver uma calmia, não é? É tal questão, a velha história da lei de Murphy, não é? Tudo o que pode correr mal vai correr mal e está a correr mal. Portanto, há muita coisa que está a correr mal. Eu não sei até que ponto é que, daquilo que a gente não vê, isto também foi uma coisa que falávamos muitas vezes nas revistas de imprensa, no futebol, e tu também estivestes por dentro da indústria como gestor desportivo, aquilo que nós vemos é só a ponta do iceberg. E aquilo que sabemos é só a ponta do iceberg. Há sempre muito mais para baixo, que nós não vemos, que nós muitas vezes não sabemos, podemos vir a saber mais tarde e a percebermos mais tarde. Eu não sei até que ponto é que o Sporting, por exemplo, a nível financeiro, não se estará a reequilibrar. Não sei que medidas de fundo estão a ser tomadas a nível daquilo que é a formação. Não sei a esse nível, tipo de medidas que a médio e longo prazo vão ter boas consequências para o clube. Não sei o que é que a esse nível está a ser tomado. E aí, mais uma vez, a crítica que eu faço sempre, e essa é a minha crítica permanente em relação ao Sporting, é a comunicação. A dificuldade do presidente, isso já foi várias vezes mencionado, e eu creio que o próprio clube no geral... Aliás, Pedro, desculpa interromper-te, esta questão da integração dele no Exército como voluntário ou como alguém que foi chamado foi mais um problema, foi mais um problema comunicacional, claramente, porque acabou por expor uma situação que era tão boa, mas que acabou por se tornar má pela forma como as coisas processaram, não é? Claro, portanto, a questão da comunicação é fundamental nos dias de hoje. E mais, se não comunicares bem, se não preencheres o teu espaço de comunicação bem preenchido, vai entrar lixo, entre aspas, ou sem aspas, conforme preferires. Portanto, é preciso que haja proatividade na comunicação daquilo que está a ser feito e que estará a ser bem feito, e seguramente que há coisas que estão a ser bem feitas. Agora, podem essas coisas estarem a ser feitas a um nível interno, a um nível profundo e mais sutil, que não esteja a ser já visto, porque é normal. Por exemplo, a questão da formação. Dificilmente antes de 5 anos há resultados palpáveis. Podem começar a ver umas luzes, isto está a correr bem, aquilo está a correr melhor, porque, por exemplo, as próprias equipas do Sporting a nível de formação, tanto quanto vai o meu conhecimento, algumas delas também desceram bastante a nível de performance. Não é que isso para mim seja importante a nível de formação, mas isto é uma opinião pessoal. Para mim, importante a nível de formação é primeiro formar os homens e as mulheres e depois formar o atleta. Ganhar é importante, mas é secundário, é segunda coisa. Consequência. Não é prioridade, mas isto é a minha opinião pessoal. Mas obviamente que os indicadores de performance também são indicadores de que alguma coisa possa não estar tão bem. E a questão do acaba com a equipa B, recomeça a equipa B, sub-23, acho que é preciso começar a comunicar cá para fora claramente aquilo que possa estar a ser feito de bom, e seguramente que alguma coisa estará a ser feita de bom, quer a nível de reestruturação financeira, como eventualmente a nível de reestruturação desportiva, de reestruturação da formação, essas coisas todas, para que o Sporting também alimente o espaço de comunicação com coisas positivas e com medidas que estejam a ser tomadas. Essa questão do presidente, pronto, foi mais uma que correu mal. Pronto, era como tu estavas a dizer, é uma coisa que à partida parecia boa, mas acabou por correr mal. Lá está, é tal comunicação que eu creio que o Sporting aí principalmente precisa de urgentemente tomar outro rumo para poder começar pelo menos a dar um ar diferente de sua graça, porque seguramente não está tudo a ser mal feito, isso também é a crítica constante. Obviamente que o clube tem problemas muito graves à sua volta, tem muitas fações diferentes, nós fartámos-nos de falar disto nas revistas de imprensa, tem muitas fações diferentes, não é uma questão de quem está lá e quem está na oposição, não, há quem está lá e muitas oposições e com visões diferentes para aquilo que é o clube. Portanto, eu creio que o Sporting precisa de começar a encontrar o seu caminho e o seu espaço de comunicação principalmente. Muito bem, o nosso amigo Sérgio Leite, antigo guarda-redes internacional português, com passagem em muitos clubes, agora agente, e que tem estado muito ativo aí nessa zona do mundo, faz-te uma pergunta sobre os Emirados. Já lá vou, Sérgio, obrigado por estares connosco e o abraço que mandas a mim e ao Pedro Correia.
Mas antes de passarmos a isto, só para encerrarmos aqui o tema Sporting, a revista de imprensa nacional, o Record tem também Bruno Fernandes, que dá uma entrevista e que diz tem um carinho especial pelo Sporting e ninguém duvida, até pela forma como o Bruno envergou aquela camisola e aquela abraçadeira, que é o estilo dele em tudo o que faz, mas isto depois no United tem que pensar 2 vezes mais rápido do que fazia no Sporting, tem a ver com a Liga, mas a adaptação dele, ninguém diria, melhor jogador do mês 2 vezes para os adeptos do United, melhor jogador da Liga Inglesa, para quem tem a responsabilidade de nomear. Para nós, sinceramente, não é uma surpresa. Estamos a falar de um jogador de altíssimo nível, que não precisou sequer de tempo de adaptação, mas que deixou ainda assim, parece-me até o próprio Solskjaer e as pessoas todas do futebol inglês um bocado surpreendidas. Eu diria que ele só tem que pensar 2 vezes mais rápido porque é ele. Porque se fosse outro jogador qualquer, tinha que pensar 8 vezes mais rápido. Não, o Bruno é um jogador fantástico. Como muitos que nós temos. Nós temos muito bons jogadores, temos muitos bons treinadores. Alguns já estão a passar por aí pelo quarentena da bola. Portanto, não surpreende. Obviamente, a mim surpreende que tão rapidamente ele tenha tido este destaque todo, a mim surpreende porque lá está, há sempre um período de adaptação, mas ele é um fora de série. Ele é um fora de série, é um pouco como o Ronaldo chegou às Juventus, pronto, e num instante começou business as usual, another day in the office, e começou a marcar gols e a fazer aquilo que ele sempre fez também no Real Madrid durante quase 10 anos e que tinha feito no Manchester United. Os génios são assim, e o Bruno Fernandes é um gênio, ainda para mais joga na minha posição preferida no futebol, acho que é um jogador de outro patamar, de facto. É que o United começou a jogar muito mais que o Bruno Fernandes, tem que se dizer a verdade. Sim, e agora podem de alguma forma ir reconstruindo a equipa à volta dele, pegar naquilo que é o Bruno Fernandes e ir compondo um pouco a equipa à volta dele. Penso que eles vão transferir o Pogba, pelo menos as notícias são agora essas. fazia o melhor, mas isso sou a dizer. E eu creio que depois com o dinheiro que conseguirem do Pogba podem fazer ali alguns ajustes interessantes. Agora eu tenho aqui muitos amigos no Dubai, ingleses, que são adeptos do Manchester United, e assim que houve a transferência eles começaram a perguntar, mas é mesmo assim? Tanto dinheiro. Dá um mês e tu vais ver. Só me enganei no tempo, porque ele foi logo no primeiro jogo, eles ficaram logo, epá, este tipo joga muito. Eu, pois, joga. Mas isso, aproveitar para te dizer, é uma coisa que a nossa liga, fora de Portugal, tem muito pouca visibilidade. E é pouco respeitada. Tem muito pouca visibilidade. Um visibilidade. jogador ao Sporting, ou ao Porto, ou ao Benfica, mesmo sendo 3 grandes com história, para chegar ao United as pessoas têm sempre um grande ponto de interrogação. Sim, mas o Bruno acabou com isso rapidamente. E foi isso que aconteceu, eles estavam todos, ele vem do Sporting. Também, apesar de ir do Mónaco, também havia dúvidas. O que é certo é que ele depois ultrapassou isso tudo. Sim. Ora, muito bem, a pergunta do Sérgio Leite, diz ele, Emirados e Portugal têm um paralelismo muito particular, que são as poucas presenças do público nos jogos. Que estratégias existem nesse lado, nas equipas dos Emirados, para contrariar a escassez de público? Se é que existem, né? É a pergunta de $1 milhão. Os Emirados têm muitas coisas em semelhança com Portugal. Por exemplo, a população em termos de número é semelhante, são cerca de 10 milhões. Mas os Emirados têm, por outro lado, também muitas diferenças, que é, por exemplo, a população local são cerca de entre 10% e 15% da população total do país, ou seja, 80% a 85%, grosso modo, são expatriados. Muitos destes expatriados, eu diria, da população total, 80%, grosso modo, não falam árabe. E eles, essencialmente, cobriam a Liga em árabe. É aí que entra a questão dos jogos comentados em inglês. Que durante 3 anos e tal fui só eu a fazer um jogo por semana e agora, porque também fui lutando bastante por isso, não só a nível dos jogos da televisão, mas também a nível geral, a comunicação inglesa, isto respondendo mais em direto ao Sérgio Leite, a comunicação inglesa, a meu ver, é fundamental. Nesta época agora estão a ser tomadas já medidas nesse sentido muito sérias e que penso que vão dar frutos. Não estão ainda a dar frutos, mas vão dar frutos. Agora, azar dos azares, das épocas em que eu estou aqui, e esta já é a 7ª época em que estou aqui, das épocas em que se começa a trabalhar a sério nesse sentido e a tomar boas medidas nesse sentido,
foi um descalabro total, não só pela questão do coronavírus agora, pronto, isto obviamente é uma machadada, mas já antes tínhamos tido muitas circunstâncias que alteraram bastante aquilo que era a calendarização da época e tornaram as coisas difíceis. Depois há questões culturais. Aqui, como se sabe, a temperatura não é, por vezes, muito confortável para estar a assistir a um jogo em direto, ou ao vivo, neste caso. Eu, por mim, qualquer temperatura serve para ver o futebol, mas, por exemplo, os locais gostam muito de conforto e as audiências televisivas são monstruosas. O ano passado tivemos 18,5 milhões de visualizações durante toda a época, cumulativas. Portanto, pode ser eu a ver 500 jogos, tu a ver 200, mas mesmo assim estamos a falar... São grandes números. 18,5 milhões, portanto são números astronómicos para a realidade daqui, e isto tem sido um crescendo ao longo das últimas épocas. Portanto, a produção dos jogos a nível da televisão é muito boa, a cobertura é muito boa, em termos de qualidade técnica. Aliás, a grande parte é feita por portugueses, já agora, para puxar a brasa. Meus amigos. Muitos deles são portugueses. Aliás, eu muitas vezes quando estou a fazer jogos, tanto o diretor como o engenheiro de som são portugueses, os cameramans muitas vezes portugueses, portanto... E através dessa empresa que está aqui a operar, eles fazem de facto uma produção muito boa, e os jogos têm excelente qualidade, já estão a emitir, já começaram a emitir pontualmente em 4K. Média Luz, já agora dizer, o pessoal da Média Luz, meus companheiros, quando estive aí no Dubai, até fiquei em casa de um deles, receberam-me como ninguém e vivem aí há muitos anos. E portanto fazem um trabalho fantástico realmente. Exato, eu não trabalho para a empresa, mas é verdade, é essa a empresa, a Média Luz, e portanto eles fazem um trabalho de facto muito bom a nível da cobertura. Portanto, e o local consome muito o futebol da televisão, gosta de estar em casa, conforto, ar-condicionado, sentadinho a ver o futebol num grande ecrã, e portanto há essa cultura. Portanto, a meu ver, e a Liga também já está um pouco a ir por aí, tem que se ir para os expatriados, porque os expatriados, esses já terão uma cultura de futebol diferente, de convívio, porque outra coisa, por exemplo, os locais gostam de ir ao futebol quando a equipa ganha. E quando a equipa não ganha, eles facilmente retiram, e começam a divergir para outros lados, até porque gostam muito de consumir também futebol inglês, futebol espanhol. Muitos deles, se lhes perguntares qual é o clube, eles dizem é o Real Madrid ou o Barcelona. Não, mas qual é o teu clube aqui? Aqui é o Al-Wasl ou é o Al-Ain, mas eles, portanto, o foco muitas vezes é o Real Madrid ou o Barcelona, e agora mais recentemente Manchester City, porque o Sheikh de Abu Dhabi é o dono do clube, e eles também apoiam muito o Manchester City. Mas é um pouco por aí. Portanto, há a questão da cultural, da mentalidade, a questão demográfica do país, a nível de língua, etc. Agora, eu estou convencido que se eles mantiverem estas iniciativas que a Liga está a ter, a nível de muito mais comunicação em inglês, de cobrir todos os jogos em inglês, de fazer cobertura também através dos jornais de língua inglesa no país, a nível da rádio, a nível da social media, tudo isso, se eles continuarem a seguir este caminho, que vai demorar algum tempo a dar frutos, mas vai dar frutos, mais outras ações de marketing que têm tido nas escolas, em outros espaços públicos como os shoppings, etc., que são muito frequentados. Eu creio que depois o futebol vai começar a entrar na vida do cotidiano de todos. Também já estão a ser criadas medidas para a integração de atletas não locais nos clubes, que também era uma coisa que não existia. Agora, e o problema é que isto tudo vai demorar algum tempo a começar a dar frutos, e eles são muito impacientes, eles gostam das coisas para ontem. E é aí o meu receio. Portanto, se eles mantiverem a consistência destas ações, eu tenho a certeza que em 2, 3 anos vamos ter uma realidade diferente. Se não, aí vai ser muito complicado. Agora, aqui o futebol é o desporto número 1. Não são os camelos nem os cavalos, com muita gente. O futebol aqui é o desporto número 1. Apesar das corridas de camelos terem uma audiência tremenda. A Média Luz também faz isso. Portanto, sim, faz tudo. A Média Luz faz tudo. Não gostam muito, mas eles dizem que não gostam muito daquilo, mas fazem. Eu quando estive aí fui com 2 colegas repórteres de imagem acompanhar quando eles foram trabalhar numa corrida de camelos, e aquilo era uma loucura. Estavam realmente as pessoas muito apaixonadas por aquilo, é uma questão cultural. Ora bem, aqui, antes de fecharmos, eu na revista da imprensa internacional já selecionei aqui 2 ou 3 coisas para te perguntar, 2 delas, que estão nos jornais espanhóis. Mas antes disso, o Sérgio Leite e o Jorge Teixeira, de certeza que queriam que eu te fizesse esta pergunta. Eu também sou muito amigo do Pedro Emanuel. Que feedback é que tu tens dos locais em relação ao trabalho do Pedro Emanuel?
Muito bom, muito bom. Eu tinha estado com o Rui Gomes antes de, portanto, nas férias passadas em Portugal, o ano passado, no verão. O Rui Gomes é um dos adjuntos do Pedro Emanuel, e eles na altura estiveram para vir já para o Al-Ain. E eu disse isso ao Rui, confidenciei isso ao Rui: Rui, não é uma boa altura, porque o Al-Ain é o maior clube dos Emirados, em títulos, em fãs, em tudo isso, é o maior clube dos Emirados. Mas estava a passar uma fase complicada. Ou seja, eles tinham tido boas experiências com treinadores croatas e estavam naquela de bater no treinador croata, sempre treinador croata, sempre treinador croata. E a preparação da época não me parecia que estava a correr muito bem, até pelas notícias que estavam a vir a público, e eu sentia que o clube não estava numa fase de grande estabilidade. E eu disse isso, depois acabou por cair a vinda do Pedro Emanuel na altura e da equipa técnica no verão, e ainda bem, porque veio um treinador croata, infelizmente para o treinador, apanhou o clube e a equipa numa fase um pouco mais titubeante e acabou por cair em dezembro, se não estou em erro, e depois, entretanto, entra o Pedro Emanuel e a equipa técnica. E eu vou comentar logo o primeiro jogo deles, contra o Al Nassr, para as meias finais da taça. Eles acabaram por ser eliminados nos penaltis, foi uma pena porque estiveram a vencer até para aí ao minuto 80. E logo naquele primeiro jogo eu confidenciei logo com alguns amigos que notou-se logo uma diferença grande, e os locais gostam do Pedro. Os locais do Al-Ain gostam do Pedro, as pessoas no geral gostam do Pedro, o Pedro fala bem. Em termos do discurso que tem tido também na comunicação social, tem tido um discurso que eles gostam de ouvir, um discurso muito assertivo, muito claro, e a forma, os jogadores também tecem grandes elogios, nomeadamente o Caio, por exemplo, que foi um jogador que passou muitos anos pelo Al-Ahly, ali é meu amigo pessoal, e ele fala muito bem do Pedro. Portanto, isso são tudo pontos a favor do Pedro. O Pedro, obviamente, tem competência, o trabalho que ele fez na Arábia Saudita, no Al-Ain, e já o que tinha feito em Portugal, noutros contextos, mas o trabalho que fez no Al-Ain, eu creio que lhe abriu as portas, porque eles veem muito... ficou muito, não é? Muito reconhecido. Eles veem muito o campeonato saudita e é assim, o Al-Ain não é uma equipa grande na Arábia Saudita e acabou em terceiro lugar e ganhou a taça do Rei. Portanto, foi impressionante. E depois, a nível do Al-Ain, o Pedro tem a grande hipótese de ganhar a taça de presidente, está na final. Tem essa grande hipótese contra o Dafra. É uma equipa que não é grande, mas é uma equipa difícil, é uma equipa chata. Mas o Al-Ain é favorito. Se o Pedro conseguir ganhar a taça, isto havendo jogos, obviamente, creio que sim, que poderá ter grande moral para começar a próxima época. Então aí sim, organizar a equipa um pouco mais, se possível, à medida dele. Eles têm problemas principalmente atrás, têm problemas graves, a meu ver, na minha opinião. Haverá obviamente pessoas mais avalizadas para isso, nomeadamente o próprio Pedro Emanuel e a equipa técnica, mas eu creio que eles atrás têm alguma falta de qualidade, principalmente tendo em conta a equipa que é uma equipa que normalmente joga subida, precisa de ter jogadores, creio eu, com outras características atrás, portanto com melhor, mais confortáveis com a bola e um pouco mais rápidos do que o que tem, e mesmo a defender, os próprios laterais a defender também têm dificuldades, a atacar nem tanto, mas a defender tem algumas dificuldades. Portanto, há ali coisas que eles precisam de reajustar, mas o Pedro está com moral, está a fazer um bom trabalho, e principalmente as pessoas, para além da comunicação, elogiam também que a equipa começou a jogar mais. E isso vê-se a olhos vistos, que a equipa joga mais, a equipa é uma noção mais clara daquilo que estão a fazer em campo. Nota-se que há trabalho de casa, mas lá está, principalmente atrás eles têm ali problemas sérios para resolver, a meu ver. Ora bem, o Sérgio Leite até acrescenta, e é verdade, foi o treinador do ano em 2019 na Arábia Saudita, o que diz muito da competência num campeonato em que está em clubes onde esteve Jorge Jesus e Rio Vitória, etc., com outro poderio. Ora, entretanto, está aqui uma pergunta também, antes de fecharmos, e das perguntas da Revista de Imprensa Internacional, do Nuno da Silva, que é treinador de futebol de formação, pergunta-te se o quadro competitivo aí nos Emirados é primeira e segunda divisão, ou se há mais, e em que nível se trabalha a formação. Não, portanto, o quadro competitivo neste momento são 3 divisões, eram 2 até o ano passado, mas são 3, portanto é a Arabian Gulf League, que é a primeira divisão, é a Division 1, que é a segunda divisão, e agora há uma Division 2,
que é um campeonato especial que eles criaram este ano. Lá está, mais uma das medidas da Liga e da Federação para integrar expatriados, que são equipas que não são, tanto não são os sheiks que são os donos das equipas, em alguns casos até poderão ser, mas podem ser empresários, donos das equipas, e podem jogar mais jogadores estrangeiros. Portanto, digamos que é um certo laboratório experimental que eles estão a fazer no terceiro escalão, chamado terceiro escalão. Eu honestamente nem sei bem como é que vão fazer a promoção e a despromoção da Division 1 para essa divisão, e agora com isto ainda menos sei, mas vamos ver, mas pronto, há isso. Portanto, em termos de escalões principais são estes três. Há também o campeonato dos Sub-21, que são exatamente as mesmas equipas da Arabian Gulf League, só que com equipas Sub-21, portanto os jogos são os mesmos, só troca, portanto, se hoje o Al-Wasl jogou com o Al-Ain para a Arabian Gulf League, amanhã o Al-Ain vai jogar ao Al-Wasl para os Sub-21, portanto, basicamente isto. E há regras, podem jogar jogadores acima de Sub-21, 2 ou 3, que estejam recuperados de lesão, etc. Portanto, é um pouco isso. A nível da formação, que era a outra pergunta, tem sido um pouco oscilante. Eu diria que, no geral, os clubes de Abu Dhabi estão a trabalhar melhor, pelo que me parece. As infraestruturas, no geral, são boas, principalmente os principais clubes, as infraestruturas são boas, e isto tem em conta a comparação com a mediania daquilo que existe em Portugal, não é? Porque temos que tirar os três grandes, o Braga, eventualmente o Guimarães e um ou outro clube mais, o resto, as condições não abundam. Portanto, as condições, no geral, a nível de infraestruturas são boas, em alguns casos são mesmo muito boas. Eles, aqui há uns anos atrás, apostavam muito no treinador estrangeiro para formar jogadores, para virem para a formação em vários clubes e formarem jogadores. Nomeadamente, tivemos aqui e fizeram um excelente trabalho no Al-Ahly, na altura, o Carlos Carvalhal, o João Mário, Bruno Lage, Johnny Conceição, entre outros que passaram pela formação do Al-Ahly e fizeram um trabalho extraordinário, ali por volta de 2013 a 2015, se não estou em erro. Mas, entretanto, no geral, os clubes, pelo menos boa parte deles, deixaram de apostar tanto em treinadores estrangeiros, começaram a apostar mais em treinadores locais, por uma questão de contenção de custos, por um lado, por uma questão da língua, que também, obviamente, faz sentido por outro, mas também tendo em conta que eles começaram a perspectivar uma certa diferença na formação, tendo em conta que os treinadores locais já estavam a adquirir os certificados B e A da EFC, que não me parecem de todo com tanta qualidade como os da UEFA, mas isto também é uma mera opinião minha. Portanto, houve uma certa inflexão no investimento da formação que, a meu ver, gravíssimo, porque errado a meu ver, mas é só a minha opinião, porque eu creio que a formação é essencial, principalmente nos clubes que não puderem recrutar a grandes valores, mas eu diria que em todos no geral. Portanto, a nível da formação neste momento, o nível não está tão alto como já esteve, mas eu espero que eles possam voltar a olhar para a formação de outra maneira e possam voltar a investir em treinadores qualificados estrangeiros, em conjunto com os treinadores locais, obviamente, para depois deixarem aqui o conhecimento e quando forem embora fica o conhecimento e segue o seu caminho. Muito bem, notícia de última hora, agradecer aqui mais uma vez ao Pedro Seixas, ao diretor de formação do Salgueiros, que me enviou agora mesmo o comunicado. A Federação Portuguesa de Futebol cancelou os campeonatos de futebol de formação, ou seja, acabou o campeonato, agora resta saber, porque só à tarde é que a Federação vai explicar, se anula os campeonatos ou o que é que vai acontecer. Jogar-se mais no futebol de formação esta época, está feito, acabou de chegar esta notícia, portanto, como dizias há pouco, expectável, no fundo, a verdade é essa, portanto, vamos ver agora o que é que quer dizer o cancelar. Uma coisa é certa, não se joga mais. Vamos ver agora qual vai ser a decisão entre quem sobe, quem desce e o que é que vai acontecer com isto tudo. Mas cancelados já estão. Obrigado, Pedro Seixas. Damos aqui em direto a notícia de última hora. Também fazemos este papel informativo. Para fechar, Pedro Correia, em Espanha, nos 4 jornais, há algo falado. Nadal e Gasol, grandes nomes do desporto espanhol, que se unem para arranjar e angariar dinheiro para apoiar o país na luta contra o Covid. Em Portugal, por exemplo, Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo tiveram uma atuação absolutamente inacreditável, no bom sentido, até pelo investimento brutal que vão fazer nesta ajuda. Há desportistas em todo o mundo a fazê-lo, Federer, entre muitos outros. Em Espanha também é a capa do AS, uma capa muito bonita, 5 jogadoras, salvo erro, de futsal, futebol, etc., que têm formação médica e que deram um passo em frente, vão para os hospitais ajudar. Portanto, isto é um mundo do desporto a fazer o seu papel também, não passar ao lado, dizer presente numa luta que é de todos.
Repara que em determinadas situações, como essas que referiste, está a trazer o que de melhor tem o desporto ao de cima. Nós, nas últimas revistas de imprensa que tínhamos feito, falávamos muitas vezes do estado em que estava o futebol português e do mau ambiente que estava, e repara que agora uma situação destas, uma situação in extremis, que não temos memória no nosso tempo de uma situação de tal gravidade, muitas pessoas já perceberam a gravidade da situação, já perceberam a importância do momento e estão a fazer aquilo que podem dentro das suas capacidades para ajudar, e penso que isso, nestes tempos em que as más notícias, mais uma vez, tendem a circular com facilidade, é bom também irmos passando estas mensagens, irmos passando estes casos que são verdadeiros, de pessoas que também que ajudam dentro das suas possibilidades, que estão a olhar para toda esta situação com cuidado, e que procuram de alguma forma. O caso do Cristiano Ronaldo e do Jorge Mendes acho excelente. Há muitos outros casos de pessoas ligadas ao desporto que estão a procurar ajudar dentro das suas possibilidades, e um bem-aja, porque essa é a mensagem que eu acho que o desporto no geral, e neste caso o futebol, que é o desporto que mais gostamos em particular, deve passar à sociedade. Futebol, ok, jogo, disputa dentro do campo, tudo certo, mas depois quando toca a reunir e quando toca a ajudar, também arregaçar as mangas e vamos a isso. Muito bem, Pedro, temos que ficar por aqui, deixar-te um grande abraço, agradecer-te por este bocadinho, a todos os que nos acompanharam, foram bastantes, às perguntas que colocaram ao Pedro. Na próxima sexta-feira estarás em quarentena ainda também, não é? E eu também, portanto, marcamos encontro à mesma hora, já toda a gente fica a saber, às 12 horas. Está lá, exatamente. Na próxima sexta-feira às 12, se tudo correr bem, esperamos que sim, que estejamos aqui juntos com saúde, que isso é o mais importante. Um abraço para ti, e que a tua família também esteja bem, e obrigado mais uma vez. Sim, obrigado também eu, Remo, foi agradável passar esta hora a conversar contigo, já tinha saudades, como dizes, É foram verdade. só 3 semanas, mas já estava com saudades. Um abraço a todos os amigos também que me mandaram um abraço, e agora vou ver com calma quem e vou também mandar um abraço pessoal a cada um. Portanto, um abraço a todos, fiquem por casa e estamos aí para as curvas, vamos vencer também isto. Já vencemos outras coisas na nossa história, vamos vencer também isto seguramente, mais semana, menos semana, isso já não sei. Estamos juntos, Grande Pedro, um abraço. abraço. Abraço.